Mas de meio século de história, isso é muita tradição. É claro que eu aprovo. Você ter o reconhecimento do MEC, pra mim, é um selo de garantia. Aprovadíssima! Quando alguém se dispõe a abrir as portas do mercado e da nossa carreira, sempre terá a minha aprovação. O desenvolvimento da pesquisa e tecnologia é a garantia de um futuro melhor para todos. Eu sempre vou aprovar isso. Unisa, uma instituição com mais de 50 anos de tradição, nota máxima no MEC e aprovada por todos. Vestibular 2021. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Luiz Carlos Grunfeld e hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre governança corporativa e compliance, né? Então, sejam muito bem-vindos e eu vou compartilhar aqui uma apresentação para vocês poderem acompanhar juntos aí. Só um minuto, por favor. Aqui está, acredito que estejam todos vendo aqui, deixa eu confirmar se está tudo ok na apresentação. Bom, então, começando aqui, nosso assunto é compliance e governança corporativa, e como isso pode adicionar valor às empresas. Então, primeiro aqui eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Luiz Carlos Grunfeld, eu tenho a minha formação aí como mestre em ciências contábeis, né? Fiz pós-graduação na área de gestão financeira e controladoria e sou graduado em administração de empresas e também em ciências contábeis. E atuo por mais de 25 anos aí, quase sempre, né? Atuei em auditoria e consultoria empresarial. Sou professor universitário, comecei dando aulas aqui na Unisa, né? E já dei aula em alguns outros lugares também, tanto em cursos de graduação e pós-graduação. E sou coordenador também de alguns MBAs da Unisa, né? Em especial esse MBA Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos, e outros aí mais novos, alguns que a gente está abrindo, outros que a gente já tinha e demos uma remodelada, que são os MBA Gestão Financeira, Controladoria e Tributos, e também na área de gestão pública. Tá? O nosso objetivo hoje, nessa nossa conversa, é identificar o que é GRC e discutir sua importância para as organizações, também ver alguns exemplos práticos, e também tem algumas outras coisas um pouco diferentes aí em termos de definições e coisas para a gente discutir, né? Então, vamos dar início aqui com a questão da governança, que é a forma de distribuição do poder entre os acionistas, né? Então, a gente tem, assim, essa questão, principalmente nas grandes empresas, mas
tudo que a gente está falando serve também para médias empresas, né? Pequenas e médias empresas. É claro, cada uma com a sua estrutura, mas essa questão de governança surgiu muito em função dessas questões de você ter os acionistas, né, e ter uma diretoria executiva que trabalha efetivamente no dia a dia da empresa, né, para fazer as coisas acontecerem, e os conselhos, o conselho de administração, o conselho fiscal, os vários comitês aí que fazem parte toda dessa gestão, né? Então, a governança surgiu justamente para regular, né, examinar essa forma de distribuição do poder entre os acionistas, os conselhos e a diretoria executiva. A questão aí essa portanto, no GRC, o G aí de governance, né? Depois a gente tem esse R de riscos, ou risk management, lá do inglês, que é o processo para identificar, para avaliar, para mitigar os riscos, né? Você precisa primeiro identificar, pode trabalhar com matriz de risco, quer dizer, saber qual é o risco, e qual o grau daquele risco, né? Tanto em termos de possibilidade desse risco acontecer, como principalmente do que ele vai te trazer de prejuízo, né? Você pode ter um problema grave aí, ou diferentes níveis de gravidade, a gente vai ver alguns exemplos aí. Então, essa avaliação, né, após a identificação da existência do risco, essa avaliação é muito importante. E o que você vai fazer para mitigar os riscos, para minimizar esses riscos, para evitar que eles se materializem ou que, caso eles ocorram, né, que os efeitos não sejam tão danosos. E a parte também do compliance, né? Então, no GRC aí, Governance, Risk Management and Compliance, a última parte que fala justamente da conformidade. Inicialmente, a gente falava mais de aderência a leis e regulamentos. Depois, mais recentemente, passou a se falar também sobre políticas internas da organização de uma forma geral, tá? Tenho aqui um outro quadro, eu vou só rapidamente olhar aqui se já tem alguma mensagem, uma paradinha rápida aqui. Pronto. Fiquem à vontade, né? Eu vou desenvolver aqui um pouco os slides. Se vocês quiserem, podem ir colocando alguma questão, algum comentário. E aí, eu terminando os slides, eu passo, então, para dar uma olhada em alguma coisa que vocês tenham questionado ou comentado, ou alguma coisa da experiência também profissional de vocês, né? Qualquer tipo de comentário, depois eu dou uma lida e lá no final e a gente debate um pouquinho, tá? Bom, então, sobre a importância da GRC, uma coisa que eu queria destacar muito aqui nessa nossa conversa é a questão da cultura organizacional. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto, mas a gente tem aí como talvez o principal fator a questão que o pessoal chama aí de tone at the top, né, que é o tom que vem de cima, o tom que vem da liderança, né? Isso, por mais que a gente não queira, assim, algo essencial, já está mais do que comprovado que é praticamente impossível que as pessoas não sigam os exemplos, né, que vêm da liderança, que as pessoas não se espelhem de uma certa maneira, ou que as pessoas que haja uma separação entre o que vai acontecer, né, como as pessoas vão agir e como o líder se posiciona, o que ele fala, como ele age, né, como ele trata as diferentes questões. Então, essa questão da liderança, eu acredito que é uma das mais importante, se não a mais importante, né, para que todo o restante funcione.
E depois também a questão da integridade e a questão dos valores éticos, né, que são intrínsecos àquela organização. Depois a gente também vai voltar falar um pouquinho mais rapidamente aí sobre esses assuntos, tá? Qual a importância, né, de operar com base em elevados padrões de ética e integridade? Então, a gente tem o primeiro, talvez mais óbvio assim, que é afastar-se de problemas. Problemas não só em relação a multas, sanções, mas hoje, principalmente, né, a questão da imagem é muito importante, a questão de reputação, de imagem, né? Então, isso é uma coisa que faz uma diferença grande assim para as pessoas, né? E eu acho que é um dos principais aspectos aí, quer dizer, você ficar fora do que é problema já é uma das questões que aumenta a importância do GRC. A outra é construir os fundamentos na direção do sucesso, né? Isso se dá de diversas maneiras. Às vezes o pessoal só olha essa questão de se afastar dos problemas, questão da imagem, questão das multas, das sanções, dos problemas que você pode ter. Mas existem vários fundamentos para que uma empresa tenha sucesso e que a GRC traz também de maneira muito forte. Talvez a principal delas seja atrair os melhores profissionais, porque bons profissionais, capazes, honestos, íntegros, querem trabalhar em uma empresa que tem esses valores, né? Que tem valores como esses e outros valores que hoje em dia são bem comuns, assim, né? Bastante apreciados, digamos assim. Então, para você atrair os melhores profissionais, uma empresa que tem essa imagem de uma boa governança, né, é fundamental. E, obviamente, com os melhores profissionais, as suas chances de sucesso são muito maiores. Você imaginar um outro concorrente que não tem os mesmos princípios de ética e integridade e não conseguiu atrair profissionais com o mesmo perfil, provavelmente você vai tomar muito mais sucesso. Então, essa é uma outra forma de olhar um pouquinho, né, que é menos falada, menos divulgada, mas que é igualmente importante. E, da mesma forma, na mesma linha, o relacionamento com os stakeholders, né, que a gente chama, com todas as partes relacionadas no negócio. Então, para você fazer negócio com bons clientes, bons fornecedores, até financiadores, eventualmente, parcerias de negócio, essa condição também é essencial, né? Provavelmente, você vai inibir um fornecedor que utiliza mão de obra escrava, que tenha parâmetros pobres em valores éticos, né? E quando você constrói essa sua boa reputação baseada numa governança efetiva, né? E nessa imagem de conformidade, tudo você está ao mesmo tempo aumentando o seu relacionamento com bons clientes, bons fornecedores, financiadores e parceiros de negócios. Então, eu acho que essas questões, assim, também do lado positivo, que é o que eu procurei destacar aqui, são muito importantes ou tão importantes quanto essa questão de se afastar dos problemas, questão da imagem, questão de multas. As duas coisas são relevantes e devem ser levadas em consideração, tá? Bom, falar um pouquinho dessas questões aí de integridade e ética, mas antes eu trouxe uma discussão aqui. Tem algumas coisas até algumas coisas que eu li ultimamente, algumas coisas que eu achei interessante, né? E até de trazer para a gente refletir um pouco, para a gente pensar, né? E uma dessas coisas eu vi
num dos livros aqui, está na bibliografia, eu vou mostrar para vocês, posso mostrar aí ao final, né? Essa pergunta aqui que eu coloquei aqui. O que é corrupção, né? O Brasil é um país corrupto, os políticos são corruptos, são algumas frases assim que a gente fala muito, ouve muito, o Brasil é um país corrupto, os políticos são todos corruptos, e assim por diante, né? E é claro, eu acho que a gente tem uma grande maioria dos brasileiros que não se encaixam nesse perfil, e mesmo entre os políticos, existem alguns bons políticos, mas essa é uma discussão tão complicada, né, tão complexa, e não é o objetivo aqui. Mas existem alguns políticos aí que têm mostrado uma atuação que a gente não conhece, claro, todos os detalhes, mas até onde a gente sabe, tem feito um bom papel. Enfim, mas essa não é a questão. A questão é fazer essas perguntas, né? E principalmente essa reflexão proposta aqui pelos autores, né? Aqui, basicamente, apesar da referência aqui, é o Clóvis de Barro Filho, que é um dos filósofos aí que a gente vê mais. Tem o Clóvis, tem o Karnal, tem o Pondé, tem o Cortella, né? Tem alguns famosos aí que aparecem mais com o sobrenome dele aí, que é Barros Filho, talvez não seja identificado, pois tem a referência aí. Mas ele fala assim, a palavra corrupção, e esse livro dele é sobre corrupção, tá? É um livrinho específico sobre corrupção. Livro pequeno, mas muito interessante. Ele fala, a palavra corrupção não indica nenhuma essência, nenhum estado, né? Indica um processo, uma transformação. Quer dizer, alguma coisa era de um jeito, né? E agora não é mais. Né? Então, a rigor, a corrupção não é nem aquilo que era, nem aquilo em que se converteu. É a própria conversão. Né? Então, desse ponto de vista, claro que aqui é uma visão um pouco mais filosófica, tudo, né? Mas ele fala assim, no máximo, alguém estaria em vias de corrupção, né? Mas a gente não pode dizer que o país é corrupto, que a pessoa é corrupta. Não, ela está numa via de corrupção, ela está ali naquele momento, né? E eu quis trazer isso aqui, achei interessante, né? Porque isso tira aquela simplicidade, todo mundo é corrupto, tal. Isso é muito simples, né? Mas talvez não corresponda à verdade. Então, quando a gente reflete um pouquinho a respeito disso, da própria essência, né? A gente tem mais possibilidades de pensar sobre esse assunto de outras formas, de outras maneiras, né? Então, por isso que eu trouxe, assim, porque eu achei essa reflexão importante nesse sentido, né? E aí vem a questão da integridade, que é uma dessas palavras que aparecem sempre. Inclusive, a gente usa programa de compliance ou programa de integridade. Na área pública, o pessoal usa mais integridade, né? Até porque compliance é a palavra estrangeira. Então, aqui, muitas vezes, a gente traduz como conformidade, mas também não é um sentido tão completo, né? Então, a gente vê aí programas de compliance, programas de integridade. E, enfim, o que é integridade, né? Eu não busquei aqui dar uma definição específica ou final, eu quis trazer alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Esse exemplo eu estava até procurando aqui para ver se eu colocava na referência, porque eu acho que eu li em algum lugar, mas eu não consegui localizar. Faz tempo que eu li isso daí, fiquei com a história, mas não consigo localizar aqui nos meus livros, onde é que eu vi, acho que foi em algum livro, mas eu não consigo, então não consegui localizar, ainda não fiz essa anotação formal aqui, mas enfim, o exemplo também é um exemplo simples, né? O pai leva o filho na pescaria, e aí
eles vão para uma área e para um momento do ano lá em que você pode pescar, é permitido pescar, mas você não pode levar esse peixe embora. Você, na verdade, pesca e devolve o peixe, é mais recreativo, alguma coisa assim. Então, o pai conversa primeiro com o filho, né? E fala, você está sabendo das regras, você já entendeu como é que a gente vai fazer, e você vai... nós vamos pescar, se pegar alguma coisa, você vai ter que devolver, né? Porque nesse momento não pode e tal. O filho concordou e foram para a pescaria. Bom, obviamente, né? Pegou lá, o filho estava pescando e pegou o peixe mais lindo, grande, né? Raro. Então, o peixe dos sonhos lá da pescaria. E aí o filho pegou, ficou todo empolgado e olhou toda a volta do lago, do lugar onde eles estavam lá, e aí virou para o pai, olha, não tem absolutamente ninguém, pode ver, não tem ninguém em nenhum dos cantos aqui, não tem ninguém olhando para a gente e tal, a gente não pode levar, né? E aí o pai já tira o peixe ali rapidamente e tal, e já devolve no lago e já fala para o filho, não, a gente não pode, né? E não é o que a gente tinha combinado, tudo. Quer dizer, moral da história, né? Ele explica para o filho que o importante é fazer a coisa certa, a coisa correta, independentemente de ter ou não alguém olhando. Então, mesmo que não tenha ninguém olhando naquele momento, o correto, né? E por isso tinha sido combinado, é devolver o peixe. Essa é a regra, é a norma, e é a conduta mais correta, porque existe uma razão de ser para que essa lei tenha sido colocada lá, essa norma tenha sido colocada. Então, integridade é isso, é fazer o que é o certo, né, independentemente de ter ou não alguém olhando, né? Então, essa é uma definição sempre importante. E a questão da ética, né? Para a questão da ética, eu trouxe uma outra discussão também que eu achei interessante, de um outro livro, que é do economista e filósofo, né? Ele acho que atua e bem das duas formas, né? Tanto na parte de economia como na parte de filosofia. E tem esse livro que chama O Anel de Giges, né? O Eduardo Gianetti, e na verdade ele faz esse livro em cima do livro 2 da República, do Platão, um desafio lá proposto a Sócrates, né? Basicamente um camponês encontra uma joia, lá um anel, que tem esse poder de deixá-lo invisível, né? Então a grande pergunta aqui, para responder o que é ética, eu não procurei aqui colocar definições, trazer do grego, nada disso. Eu quero só dar um exemplo prático aqui, trazer uma coisa um pouco diferente aí para a gente discutir, né? Então, a questão ética aqui, qual que é? É que se você recebesse agora, pensa em você nesse momento, né? Você recebeu um anel que tem esse poder de te deixar invisível a partir de agora, né? O que você faria? Essa é a grande questão. Até se vocês quiserem deixar aí no chat aí a resposta de vocês, depois eu dou uma olhada. O que vocês fariam se vocês fossem tivessem, né, esse anel que te deixa invisível a partir de agora, né? E aí o que esse camponês fez na história, né? Ele seduz a rainha, assassina o rei e toma o trono do país, né? Então, esse ponto de vista moral, tal, não sei o quê, foi um problema triplo, né? Fazendo, então, um mau uso, digamos assim, né? Ponto de vista moral aí dessa invisibilidade aí. Então, essa é uma questão da ética, assim, a gente tentando pensar de uma forma prática, né? O que você faria se você tivesse esse poder, se você recebesse esse anel de invisibilidade, por exemplo, né, para colocar uma situação, né? Então, outro livro muito interessante, aliás,
já li outras coisas aí do Gianetti, e sempre muito bom. Então, ótimo autor aí. E aí eu trouxe também um pouquinho do comentário do próprio Clóvis, né, que fala também um pouco da ética, né? Então, ele diz num determinado momento lá, e eu acho bastante interessante isso, que toda ética implica renúncia, né? Abrir mão de alguns dos próprios interesses, apetites ou desejos em nome de uma convivência mais harmoniosa. Quer dizer, você coloca a convivência com o outro, os outros, um pouco acima do seu interesse individual, né? Então, toda ética implica essa renúncia, porque você está fazendo alguma coisa, abrindo mão de alguma coisa para que a convivência entre todos seja melhor, né? Então, achei bastante interessante também, e é exatamente o oposto do que a gente viu, o contrário, no caso, né, do Anel. Quer dizer, lá no caso, foi totalmente o interesse individual, né, dando vazão aos próprios interesses e deixando apetites e desejos, deixando totalmente de lado a questão da convivência harmoniosa com os outros, né? Então, foi exatamente o contrário. Por isso que eu achei interessante trazer essas reflexões, tá? Bom, passar por alguns exemplos rápidos aqui. Talvez vocês já não são exatamente novos, talvez vocês já tenham visto, mas são interessantes, né? Aqui exemplos de empresas, tá? Então, por exemplo, a Johnson & Johnson, em 1980, chegou a tirar o Tilenol das farmácias, houve lá um problema, e é claro que isso tem um custo enorme. Estamos falando de todas as farmácias dos Estados Unidos, né? Principalmente, de outros locais. Então, tem um custo enorme disso, mas era uma época em que o consumidor estava colocado como o centro de tudo, né? Então, quando se perguntava qual a coisa certa a fazer, olha, está com problema, vamos retirar tudo, vamos divulgar, tal, e foi a medida que foi tomada. E alguns anos depois houve um outro problema, não só o Tilenol, outro remédio chamado Motrin, não conheço, acho que é isso, e outros produtos de uma empresa do grupo lá, que é McNeil Consumer Healthcare, que não foram devidamente investigados e reportados, né? Então, o Steinberg, aí, no livro dele, que trata desse assunto, ele fala dessa questão e da mudança, né, dentro da própria empresa, que é uma grande empresa até hoje, né? Está aí até na questão das vacinas, todo um monte de coisa, mas em algum momento, né, foi com atenção total ao cliente, e em um outro momento, anos depois, não teve o mesmo tipo de atuação, né? Então, ele discute um pouco essa questão no livro. Uma outra questão que ele traz também é da Toyota. De novo, né, uma marca super reconhecida. Eu sempre ouvi falar, inclusive, que a Toyota é uma marca que dá pouquíssimo problema de manutenção de coisa, né? Mas teve aí também alguns eventos, alguns problemas com um grande número de recalls lá, né? Nos problemas de segurança lá nos Estados Unidos, e que não foram devidamente informados aos reguladores. Houve um problema lá, especialmente nos Estados Unidos, com perda de participação no mercado, né? Então, aí é mais um exemplo, né, dessa que está registrado lá como uma empresa que, em determinado momento, acabou não tendo a mesma atuação que tem em outros momentos, né? Da mesma forma, a gente teve vários outros escândalos, mas um que chamou muita atenção também foi o escândalo de emissões de poluentes da Volkswagen. O pessoal até chamou de Dieselgate, e aí teve
técnicas fraudulentas que eles usavam, né, para tentar driblar os testes regulatórios de poluentes, né? Então, uma coisa bastante, assim, que é até difícil da gente imaginar, né, vindo de uma empresa, né, como uma Volkswagen, né? E são casos mundiais, né? Às vezes a gente pensa mais em Brasil, tudo, aqui a gente está falando de vários casos que não são brasileiros, né? Tem também a questão da famosíssima aí da Enron, né? Com uma contabilidade criativa, uma série de coisas que eles faziam lá, usando muitas empresas de propósitos específicos, há várias empresas que serviam, na verdade, para acabar disfarçando os maus resultados, enfim. A empresa gerou grandes prejuízos aí para um monte de gente, tem até o filme aí né, Enron, os mais espertos na sala, é até interessante também contando essa história, mas a questão também foi a Arthur Andersen, que era a empresa de auditoria que fazia, né, e aqui a grande questão não é tanto vamos dizer, a auditoria que ela fez na Enron, né? Ela acabou também, essa empresa também acabou se dissolvendo e era considerada uma das melhores, se não a melhor empresa de auditoria, assim, era considerada em altíssima conta, assim, um grande padrão, né? Mas teve esse problema que acabou destruindo a empresa, não tanto por causa dessa questão dessa auditoria específica, mas os problemas associados à destruição de documentos, que foi uma coisa importante, mas o que eu quero trazer aqui, que está discutido também nesse livro do Steinberg, aí, depois eu vou mostrar para vocês ao final aí, ele fala justamente dessas questões do sócio, né, do trabalho, desse trabalho específico, que tinha a última palavra, quer dizer, acima de um comitê técnico nacional ou alguma coisa assim. Então, uma tentativa de talvez aproximar mais o sócio da empresa e vender outros serviços de consultoria, né? Então, aqui a gente vê um sério conflito em trabalhos de auditoria e consultoria. Depois disso, veio a SOX, né? A Lei Sarbanes-Oxley, que limitou muito essas possibilidades, e aqui no Brasil também a CVM também normatizou isso para evitar esse tipo de conflito. Então, você não pode prestar serviços de consultoria de um volume muito grande que comprometa a sua independência como auditor, né? Mas tinha essa questão do sócio. Então, só para mostrar como, por exemplo, dentro da empresa de auditoria, nesse caso aqui, essa é uma discussão muito importante. Quem vai dar a palavra sobre uma questão técnica é o próprio sócio da auditoria, tem que ter um comitê nacional fora do trabalho que vai falar como é que essa questão vai ser resolvida. E dentro das empresas também existem questões assim. Talvez uma regional, alguma coisa, está tratando de alguma coisa, né? Mas você tem que ter meios também de autorregular, né? Essa atuação toda. Então, é mais nesse sentido aqui. E a gente tem questões como a questão da Vale, aí, de Brumadinho, né, e outras, aí um impacto muito grande, ambiental, social, né, para a sustentabilidade das organizações e do meio ambiente de uma forma geral, né? Então, isso mexe muito com a reputação das empresas também, né? Às vezes você fala na Vale, por exemplo, e lembra primeiro dos problemas para depois lembrar o que é a empresa, o que ela faz, né? Então, fica marcado. Então, esse é outro exemplo aí que eu queria trazer e relembrar. E aí, voltando um pouquinho naquela questão que eu falei, que eu entendo que é uma das mais importantes, que é a questão da cultura organizacional, né? Então, será que esse é o fator mais importante de todos, né? De repente,
esses valores, os costumes, as tradições que estão dentro de uma empresa são muito importantes. E até a questão do imaginário. Eu atuo também, tem um grupo que discute essa questão do imaginário, até na cultura organizacional mesmo, né? E aí esse imaginário social, quando você tem, por exemplo, a questão aí do jeitinho brasileiro, alguma coisa assim, quanto será que isso influencia também a cultura das organizações? Então, mais uma reflexão aí. Também a cultura de tomar riscos, né? Naturalmente, você tem gestores mais dispostos a tomar riscos em empresas que têm mais esse perfil e outros que têm uma probabilidade maior de pensar sempre o que poderia dar errado, né? Inclusive, na própria auditoria, é uma abordagem bastante utilizada, que a gente chama o que poderia dar errado, what could go wrong, né? Que é para você pensar e, por exemplo, pensar num controle que poderia faltar. Digamos, um fornecedor vai ser pago 2 vezes, você vai pagar 2 vezes a mesma nota fiscal. Então, o que poderia dar errado? Pagar 2 vezes em vez de pagar uma só, que seria o certo. Então, aí você vai pensar em qual controle-chave para tentar evitar esse problema e como é que você vai fazer, né, para testar também, para que o problema não aconteça, quais os controles você tem que verificar, que implantar ou testar, né? Então, essa é uma abordagem aí. E existem até algumas discussões bem atuais aí, por exemplo, essa questão toda do home office aí, como é que isso interfere na cultura organizacional? Será que interfere? O que vocês acham? Eu, outro dia, ouvindo o CEO de uma empresa aí, ele estava falando, né? Perguntaram para ele, e agora? Vai ficar tudo home office aí na sua empresa, tal, como vocês já vem fazendo, tal? Ele falou, olha, não sei, acho muito difícil, porque como é que eu vou criar uma cultura na minha empresa? Como é que eu vou, né, com cada um trabalhando num canto, tal? Então, não que isso não possa ser feito, mas é uma pergunta, é uma reflexão. E ele, que é um CEO de uma empresa, fez justamente não se mostrou muito confortável com essa ideia de adotar para sempre o home office. Então, olhando por esse lado da cultura organizacional, é uma boa pergunta, né? Então, eu resolvi trazer aqui também para a gente nessa conversa. A questão também da cultura organizacional foi examinada no caso da Siemens, né? Com a questão de propina, que teve alguns problemas também, que era quase uma cultura também. Então, achei interessante trazer uma palavra da Transparência Internacional, né? Que fala o seguinte, você pode mudar os processos, pode trazer novas pessoas, pode trazer novos procedimentos, mas não vão fazer diferença no mundo se não houver uma mudança na cultura. Então, mesmo trocando isso tudo, se a cultura não se alterar, né, você não faz uma modificação efetiva. Então, essa é uma coisa também importante, né? Quando você já tem uma cultura estabelecida, e é verdade, quando você tem um país que tem uma determinada cultura voltada para alguma coisa, né? As gerações vão se sucedendo, né? Os processos, as tecnologias, quanta coisa muda no país, mas aquele padrão continua sempre, né? A gente vê isso para várias coisas, para o bem e para o mal, em vários tipos diferentes de culturas, de países, né? Então, essa é uma questão também para se pensar. E também, eu trazendo uma experiência profissional, uma coisa que me marcou, na época eu estava na auditoria, tinha lá um diretor e eu estava abaixo lá, não sei se eu era supervisor, alguma coisa, mas um dia ele me chamou para ir junto num cliente, a gente fazer a prospecção de serviços lá, né, vender um serviço que era uma demanda específica de um órgão regulador,
Então, as empresas daquele setor iam precisar daquele serviço, né? E naquele dia, a gente foi em 2 lugares. E o primeiro, quando nos atendeu, falou, olha, eu quero que faça isso, assim, assim, veja tal coisa, aproveita para ver isso. Então, foi uma postura bem, bem interessante, assim. E quando chegou no segundo, ele deixou bem claro, assim, uma coisa mais ou menos assim, olha, faz um relatório para cumprir tabela aí, né? Pelo mínimo, fazer o mínimo possível, pelo menor preço possível. Quer dizer, praticamente, ele não queria o serviço que poderia agregar um valor, alguma coisa assim. Ele queria cumprir tabela. Então, foi uma coisa tão, assim, diferente, que além de ter chamado a atenção para essa diferença, né? Até depois, esse diretor ficou de discutir internamente lá se deveria enviar mesmo uma proposta ou não, né? Como fazer em relação àquela situação lá, porque foi uma coisa muito... quer dizer, e aí você percebe a diferença de um gestor para outro, né? Um que queria aproveitar aquela nova norma lá para realmente agregar valor para a sua organização de alguma forma, né? E o outro não, o outro realmente se mostrou totalmente desinteressado, né? Então, isso fecha um pouco essa questão que a gente fala, assim, às vezes, realmente, custa muito caro para você ter uma cultura de ética, integridade, manter as políticas de conformidade, né? Mas qual é o custo de não estar em compliance, tanto em termos de penalidades como de reputação, né? Por outro lado, essas leis e regulamentos que são colocadas podem indicar também desejos do consumidor, tendências, aspectos que estão por trás da elaboração dessas normas, como nesse caso que eu falei do regulador, porque ele identificou alguma necessidade do ponto de vista do cliente que ele está tentando proteger, né? Então, isso é um desejo do consumidor. E se a empresa identificar, ela pode não só se ajustar às leis e regulamentos, mas também verificar de que maneira isso indica desejos do consumidor, indica tendências, aspectos que podem ser estrategicamente explorados. Então, é uma outra forma de ver também, de enxergar isso. E aí, finalmente, aqui a questão dos programas de compliance, né? Como é que você tem um programa de compliance efetivo? Então, porque também não adianta você fazer um documento, olha, eu tenho um programa de compliance aqui, lindo, lá um texto, né? Tá colocado, coloca no seu site, divulga tudo e achar que tem compliance. Para ele ser efetivo, tem algumas bases, né? Então, trouxe algumas questões aqui. Por exemplo, a empresa tem que ter, esse programa tem que ter por base a cultura da empresa, de integridade e de valores éticos, como a gente discutiu aqui. Também ações, principalmente ações, mas também palavras dos principais líderes. É isso que se espalha, se esparrama para outros gestores por toda a organização, de cima para baixo, né? Principalmente ações, mas palavras também têm sua importância, né? Forma versus substância, né? Quer dizer, não adianta você ter só ele feito ali, mas precisa que aconteça na prática. As políticas têm que ser abrangentes, têm que ser organizadas, bem escritas, acessíveis e lidar com questões reais do dia a dia. Isso é muito importante para que as pessoas saibam exatamente o que ela pode e o que não pode. Também buscar o engajamento dos colaboradores, né? Quer dizer, que os colaboradores entendam por que aquela norma é feita, qual a importância, qual o benefício para todo mundo, os canais de denúncia, com follow-up, né? Também guardando um sigilo para que a pessoa para que não haja revanchismo, né? Para que a pessoa não possa ser prejudicada, né? Então, e que ela sinta que teve um follow-up, que teve um andamento, né, naquela denúncia, o que aconteceu, para que o instrumento ganhe credibilidade. E, finalmente, aqui, para a gente ir terminando a parte de efetividade,
Há também uma abordagem baseada em riscos, porque você não tem recursos para fazer tudo, então ver o que é mais relevante, uso da tecnologia, até para disponibilizar códigos de conduta, para melhorar as comunicações, facilitar, designar um responsável por compliance que vai fazer a coordenação e monitoramento, né? Tem que ter, obviamente, recursos adequados e assim por diante, tá? Bom, então, na palestra que a gente falou sobre conceitos de GRC, demos alguns exemplos, falamos de ética, integridade, corrupção, na implementação do programa de compliance, né? Tem aqui esses livrinhos que eu falei para vocês, do Clóvis de Barros Filho, sobre corrupção, o G1 aí, a Wikipedia com a questão da Volkswagen, o Eduardo Janetti, a questão também de esse Governance, Risk Management and Compliance, que é o livro do Richard Steinberg. Tá? Basicamente, é isso. Deixa eu tirar aqui o meu compartilhamento. Acho que vocês devem estar me vendo aqui. Vou ver se tem alguma questão, alguma pergunta. Acho que o Clayton, por exemplo, né, falou que ele contribui muito para que as pessoas busquem se capacitar para estar diante do home, né? Então, de fato, né? Então, buscar essa capacitação, tudo, inclusive o treinamento também é uma das bases aí mais importantes, né, dessa questão toda aí da cultura organizacional e do compliance, né? Os programas de treinamento, acompanhamento disso é muito, muito importante também. Né? E, bom, é isso. Não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta aqui. Deixa eu dar mais uma olhada, ver se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Bom, é isso, então, quero agradecer muito a atenção de vocês, acho que a gente falou dos principais aspectos aqui, e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.